Olá, pessoal. Tá aqui mais um episódio do Único Cast, o podcast da Único Contato. Eu sou Renato Diniz, sócio fundador da Único Contato, o bom, bonito e cobiçado do mercado farma. Estou comigo aqui minha sócia, Cirleia Morato. Sucesso pra nós. Sempre. Yes. Tô também. Precisa me apresentar mais? Não, né? Tá bom. Pô, você já vai falar, né? Estamos aqui com o nosso RH. Olha aqui o assunto que vai ser gostoso hoje, hein, Rayane? Sim. Vamos falar um pouquinho de pessoas. Isso é interessante. E falar de pessoas, estamos com a Ellen. A Ellen trabalha hoje com o nosso marketing e está com a gente aí há pouco tempo. Então a gente vai falar, nos incentivar, vamos julgar vocês para dizer a verdade, nada além da verdade, do que acontece nesse lugar. Não é isso? Mistério no ar. Gente, tá todo mundo preparado, tá vacinado. Tá tranquilo. Tá tudo certo, né? Então vou passar a palavra para a Rayane. Rayane, o que nós temos? Missão, visão, valores e propósito. Quais são os nossos valores? Os nossos valores são pessoas. Porque a gente só consegue construir um resultado, porque a gente só consegue ter, de fato, né, os resultados que a gente quer alcançar com pessoas, com um time engajado, com pessoas que estão ali trabalhando sempre em favor delas mesmas. Né? Que lindo, Giral. Como se diz a minha chefe, Cirleia, na verdade eu não trabalho para ela, nem para o Renato, eu trabalho para mim. Então, se eu estiver comprometida comigo, eu estou comprometida com a empresa, então eu vou entregar o meu melhor, e é isso que a gente busca hoje nas pessoas. Interessante, sabe o que é? Forte demais, Não é, pelo amor de Deus. O interessante é que dizem, né? E a gente vive isso, que cultura é aquilo que seu time faz quando você não está. Sim. E eu já vi você fazendo isso várias vezes, mesmo não estando. Então, isso é muito forte para nós e a gratidão é enorme isso, né, Cirleia? É muito, e eu fico pensando assim, esses dias até fui convidada também para participar de um podcast lá no Rio para falar sobre liderança, e é uma dor muito grande aí de muitos parceiros da gente, dono de farmácia que está aí, e fala como é que eu engajo as pessoas, como é que eu coloco, mas eu acho que a maior dor deles, Renata, às vezes de não acreditar no próprio propósito dele. Isso aí. Né? Então, realmente a equipe é o reflexo do dono, é o que a gente demonstra, é a nossa energia, é a nossa coragem, é a nossa verdade e principalmente o nosso propósito. Então, antes de você querer trazer multidões para você tem que saber para onde você quer ir. Né? E ouvir a Rayane falar isso e ter a certeza que é um sentimento, que não é só uma decoreba, não é estar aqui só por causa de um podcast, é rico para mim, é muito gostoso porque não só aprendeu, mas sentiu, sente e transmite. Isso é rico para mim. Ó, você que está assistindo a gente aí, aqui nós não vamos falar de layout, nós não vamos falar de venda pelo WhatsApp, nós não vamos falar de único contato produto, mas nós vamos falar de único contato cultura. E é pessoas. Mande, compartilhe, curte, aperte o sininho aí para as notificações, envie para a maior quantidade de pessoas possível. Isso se você quer que pessoas sejam bem tratadas e dão o seu melhor aí no seu lugar. E se tiver dúvida também, pode colocar nos comentários aqui que a gente vai responder. E a gente está aqui exatamente para trazer sucesso para nós. Então, se a gente puder agregar, né, na sua equipe aí, na sua vida, a gente está aqui para poder te ajudar. E eu vejo que como a gente constrói uma cultura, começa lá no recrutamento. Quando a gente começa lá atrás, que é quando a gente vai buscar um currículo, quando a gente busca uma pessoa, quando a gente faz uma entrevista, quando eu trago essa pessoa aqui para conhecer a gente, quando eu falo com ele assim, olha, nosso segundo momento é para você vir, para a gente te conhecer e para você conhecer a gente. Porque tem que ser identificação. Sentir energia, né? Tem que sentir. Porque não tem jeito, senão a pessoa chega aqui, no dia de trabalhar, a gente fez tudo online. E ela nunca veio aqui. Na hora que ela chega, ela fala, nossa, eu não me vejo trabalhando aqui. E isso faz toda a diferença. Eu vou pegar esse gancho agora, eu vou chamar a Ellen para o bate-papo. A Ellen é nosso marketing, eu quero que ela conta como que foi a sua contratação aqui. Isso, Como foi a sua experiência aqui com a gente? foi muito boa. Mas pode explicar. Fez a indicação. Da última experiência, o que está acontecendo com você hoje. Tá, então vou contar os mínimos detalhes. Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu estava numa empresa há 5 anos. Aí eu recebi uma proposta numa outra empresa
E aí, chegando lá, fiz todo o processo. É interessantíssimo isso que a Rayane tá falando sobre o recrutamento online, que foi basicamente tudo online. Eu tive reunião, tudo online. E aí, no dia, na hora que chegou lá, eu falei: "Meu Deus do céu, que lugar é esse?". Não que o lugar seja ruim, mas eu acho que é a identificação e energia mesmo. E aí eu falei assim: "Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar aqui 3 meses, vou aproveitar, né, assim, no sentido de vou dar o meu melhor, vou aproveitar bastante, vou pegar tudo que eu puder para aprender, mas dando 3 meses, eu vou buscar algo melhor". E aí meu antigo chefe mandou uma mensagem no dia, que eu estava fazendo vários vídeos, e falou assim: "Não, mas você sumiu", aquela coisa, né, "Tá metida, nem conversa mais com a gente". Aí eu falei: "Ai menino, você não sabe da missa metade". Tô super infeliz. Ele: "Ai, quando a gente vê na internet não parece", enfim. Palmeirão da Gama, ó. Então já falou o nome, Nero. Ó, eu não sei. Aí ele falou assim: "Não, tem um amigo meu, Renato, você lembra dele, Bom Bonito Cobiçado?". Eu falei: "Gente, quem não conhece o Bom Bonito Cobiçado, né?". Ele tá contratando lá no marketing. Eu falei: "Nossa, quero demais". Aí na mesma hora o Renato já me chamou, já me mandou, né, no WhatsApp um recado de vídeo. Aí eu falei: "O quê? E eu não vou perder essa oportunidade não, vou lá ver como é que é". Eu já tinha visto no Instagram e tals. Aí eu falei: "Vou lá pra ver como é que é". Só que no dia eu tinha uma cirurgia, né, no dia da entrevista eu fiz uma cirurgia de manhã, aí quando foi à tarde eu falei assim: "Não, eu vou, porque é o que eu quero". Arrastando, gente, mas veio. Com catéter. Foi. Ela chegou aqui com catéter. Fugiu do hospital, eu acho. Quando eu falei: "Gente, eu tenho que ir". Aí cheguei aqui na entrevista, o Renato já conhecia ele, né, pelas palestras que ele dava, pela internet, enfim. Não conhecia a Cirleia, foi um prazer, né, Cirleia. Me identifiquei super com a Cirleia, e aí o processo foi super leve, eu fui muito sincera, eles também foram muito sinceros, eu falei: "Gente, essa energia que eu quero". E chegando aqui, eu já me senti super à vontade, porque o primeiro momento que eu cheguei, eles já foram apresentando todo mundo: "Ah, esse aqui é fulano, esse aqui é o setor tal", então já me identifiquei muito. Ela gostou mais do quartinho pra dormir lá, descompressão, tudo, ela mais gostou, é por isso que ela tá aqui até hoje. Tem quartinho, tem totó, tem sinucas, então eu acho que, Violão. tem viol tem Que ela violão. toca violão, né. Ela canta pra caramba. É. Segue aí, tá, gente? Ellen Clésia. No Instagram aqui, né. Então eu acho que foi identificação mesmo, sabe, eu acho que eu senti a energia boa, verdade, e valores, né, que são parecidos com os nossos, então os da empresa, o meu, da Cirleia, do Renato, da Rayane, então acho que isso é o que faz a gente querer ficar, né, de verdade, e acreditar mesmo, falar assim: "Não, aqui se tá difícil agora, mas eu tenho certeza que vai melhorar". E foi muito engraçado que é uma coisa que eu falei com o Renato na semana passada, que aí o Renato estava conversando comigo sobre trabalho, eu falei: "Ai Renato, você acredita mais em mim do que eu mesma". E uma coisa muito interessante também, foi quando eu entrei, a primeira coisa que eles me perguntaram, não foi uma questão muito técnica: "Ellen, sabe fazer isso? Ellen, sabe fazer aquilo?". Não foi isso. A Cirlei me fez a seguinte pergunta: "Ellen, qual o seu sonho?". Isso aí. E aí, gente, eu fiquei arrasada, porque eu estava tão no automático da minha vida, que eu não sabia dizer naquele momento qual que era o meu sonho. Eu sei que eu tenho muitos sonhos, sei lá, um sonho, desde um sonho muito pequeno, desde até um sonho grande, até um sonho que parece que é possível para amanhã ou possível para daqui 10 anos. Só que no momento eu percebi que eu estava vivendo tão no automático que eu não sabia nem qual que era o meu sonho. Isso foi forte mesmo no dia. Ela: "Nossa, eu não sei responder". E ela ficou tremendo, assim, e falou assim: "Não, porque o seu sonho move o meu. Então você não tá aqui por mim, você não tá pelo Renato, não tá pela empresa, você tá aqui por você. Como que eu vou te contratar? Porque o que move a gente é o sonho da gente". E não é balela, né, não é frase de efeito. O sonho move a gente. Se você deixa de sonhar, você deixa de viver. Mas agora você tem muitos sonhos, né. Muitos, graças a Inclusive a carteira dela é até dezembro, gente, ela prometeu aqui. verdade. Assumindo compromisso já. É. Carteira ou porte de arma, toda adulta. Andando na rua, bibi galera. Ô Raé, mas me conta aqui uma coisa, como que é de verdade, assim, o processo de contratação aqui no Unicontato? Desde o início, na hora que você pesquisa, o que que você olha no currículo e até o finalzinho, como que é o seu processo? Hoje, Cirleia, eu começo pelo currículo. Uhum. Só que uma contratação a gente sabe que ela não se sustenta só no currículo, né. Então, hoje a gente trabalha com indicação, trabalha com várias, ferramentas, né, onde a gente divulga vagas, mas vai muito além do currículo, porque tem ali,
como vai acontecer aquela primeira entrevista, a identificação, a energia da pessoa. Hoje a primeira entrevista a gente faz online, para não ter o deslocamento do candidato, né, porque a gente não sabe como que ele tá naquele momento, porque ele tá desempregado, eh, se ele aparece, mas tem gente que nem aparece. Ele tá numa entrevista online onde ele não precisa sair de casa e ele não aparece. Então assim, eh, eu acompanho muito, a conversa do candidato comigo desde o primeiro momento que eu entro em contato com ele. Então tem ali o nosso bate-papo enquanto a gente está agendando uma entrevista, quando eu estou ali olhando o currículo, começa ali, né, com as experiências que inicialmente ele tem, mas vai muito no nosso bate-papo. E também com a equipe, com os supervisores que vão acompanhar, eh, as pessoas no dia a dia. Então, depois que passa por mim, a gente vai para os supervisores. Então a gente faz essa entrevista em conjunto, traz a pessoa para sentir, conhecer, entender os valores da empresa, algo que não é negociável para a empresa. Então é importante esse momento dela vir também por isso. Então depois disso, passou pela entrevista com os supervisores. Normalmente a gente faz uma entrevista com os gestores, talvez um teste, para ver como que ela trabalha na prática ali, mas muitas vezes as atitudes dela vão dizer muito pra gente. E tem 3 coisas que o Grupo Unicontato não aceita hoje dentro da empresa. Você consegue pontuar isso pra gente? Mentira, fofoca e falta de respeito. E isso a gente traz na entrevista, porque é algo muito forte e é inegociável. É algo que a gente de fato leva como verdade e base. Mas como é que você convive comigo que eu sou um fofoqueiro? Não convivo, a gente não trata, Mas eu sou fofoqueiro, eu falo pra todo mundo. a gente fala fofoca reversa. Ah, que eu falo bem das pessoas na frente dela e nas costas também. Sim. Então esse tipo de fofoca reversa pode praticar por aqui. Sim, a gente não pode, o que a gente entende como fofoca eu tenho um problema com o Renato, ao invés de eu falar com o Renato, eu chego pra Cirleia, É. pra Ellen, eu falo com todo mundo, mas eu não falo com o Renato, ou eu não falo com alguém que vai me ajudar a resolver o problema com o Renato. A Cirleia pode me ajudar a resolver o problema com o Renato? Então sim, eu vou procurar ela. Sim, Mas se eu vou falar com a Ellen só por falar, só pra fazer burburinho, fofocando. pra Quer gente não resolver, né? não quer fofocar, só quer fofocar. Isso a gente não aceita, de fato. E é isso a gente trata desde a dona Carmen até vocês. E eu queria te perguntar, ou pra Ellen ou pra Rayane, pode quem falar primeiro aí, uma de cada vez. Eh, além dos benefícios que a gente tem, que é plano de saúde, que transportes obrigatórios para o sindicato e tudo mais, né, o que mais nós temos aqui que fazem as pessoas, um pouco mais felizes e talvez duvidar que isso existe em alguma outra organização? Posso falar primeiro? Bater. Eu acho que o principal talvez seja a escuta ativa, real. Porque eu lembro que assim que eu cheguei, vocês fizeram uma reunião sobre cultura, para reforçar a cultura e tal. E aí a Cirleia ou a Rayane, eu não sei, fez uma dinâmica e dividiu em grupos. E nesses grupos a gente tinha que falar pontos positivos e melhoria. E aí, qualquer empresa que você vai falar algum ponto negativo, gente, ou não vai aceitar, ou vai passar um paninho ali, vai fingir que não viu e vai falar assim: o problema é seu, a empresa é minha, eu que mando, quem dá a última palavra sou eu. E aí eu lembro que eu acho que eu fui uma das pessoas que coloquei home office. Não era ponto de melhoria, mas algo que você queria que pudesse vir a ser feito, né? E aí, na mesma hora, os diretores acataram, né, escutaram as pessoas e aí acataram e já fizeram um movimento para poder fazer, sei lá, uma vez na semana, né, Uma vez no mês, uma vez no mês, na verdade. Então eu acho que essa escuta ativa é muito importante. Por quê? São pessoas tolerantes, que conseguem entender, é uma empresa empática e acolhedora, no sentido de você pode ser quem você é, né, quem você quer ser. Respeitando o coleguinha. Respeitando o coleguinha. Então isso é muito bom, porque eles dão essa liberdade para você trabalhar. E a pior coisa é você chegar no ambiente com vontade de ir embora. Você fala: "Nossa, o que que eu tô fazendo aqui?". E aqui não, e eu posso dizer que hoje eu, Ellen, olhando para vocês aí na casa de vocês, sou muito feliz trabalhando na Único Contato. Porque a gente tem essa liberdade, essa confiança, porque eu acho que a Cileia sabe que, tipo assim, vou pôr na mão dela, ela vai fazer.
Então ela não fica ali em cima, o que você está fazendo? Que hora você vai fazer isso? Então eu acho que isso é fundamental para qualquer profissional, essa confiança, sabe? Isso aí, isso é verdade, Você que confiança. está assistindo a gente agora, conhece alguém, uma pessoa encantadora? Conhece alguém que está precisando de uma oportunidade? Conhece alguém que queira trabalhar num ambiente agradável, de segunda a sexta-feira? Tem sinuca, totó, frutinhas, que vocês vão falar aí. Nossa empresa é uma empresa cobiçada para se trabalhar. Boa, bonita. Então, envia para essa pessoa esse podcast, envia para ela, coloca aqui, se for o caso, o nome dela, que nós vamos entrar em contato, que se a gente não tiver vaga agora, a gente ou cria ou em breve você trabalha. Então, a gente quer pessoas encantadoras trabalhando conosco. E o mais legal em relação à confiança é que quando a gente faz entrevista aqui, eu participo do processo final, eu falo: olha, a chave da minha empresa fica com você, porque eu confio 100%. E a gente confia 100%. 100%. Nossa, é louca. A confiança é minha. Se a pessoa trair, não é problema meu, é problema dela. Mas a minha confiança ela tem. Que é duro. E realmente, se tem, e se realmente tem, a Rayane tem as obrigações dela, então, por exemplo, ela é do RH, ela tem as obrigações dela. Ela é responsável pelo departamento dela. Se eu soubesse fazer o que ela faz, eu não contrataria. Eu mesmo faria. Se eu soubesse fazer o que a Ellen faz, eu não contrataria, eu mesmo faria. Então, se eu contratei a Rayane, eu tenho 100% de confiança nela para fazer o que é o seu trabalho. Vai fazer e vai fazer da melhor forma possível. E a gente vai ajustando, caso não esteja dentro da cultura ou no processo que a gente gostaria de melhorar. E vai ajustando as duas juntas, né? Todo mundo junto. E a Ellen, mesma coisa, todo mundo aqui, mesma coisa. Então, a confiança, ela existe e a liberdade, ela existe. Agora, se não, se usou, aí eu falo uma outra frase, né, que a gente é muito de frase, que é uma coisa que nos irrita muito, que é, a gente é muito bom, mas não abuse da nossa boa vontade. Isso aí. E outra, sinta-se em casa, mas saiba que você não está. Lembre-se que não está. Lembre-se que você não está. Então, o processo é esse, tem que ser gostoso, mas também tem obrigações a cumprir. Então, é uma libertinagem, não é. É uma liberdade com responsabilidade e a gente cresce por isso, porque tem que ser gostoso. E o que eu acho interessante nisso tudo é a gente receber as pessoas, contratar pessoas competentes, por exemplo. Você é RH. Então, para a função de RH, você sabe mais que eu. Eu não tenho que te dizer o que você tem que fazer. É. Você sabe e você pode trazer, a gente pode trocar ideias. Você pode, Renata, isso aqui eu tô com dúvida, vamos junto entrar. Sim. Mas você é a pessoa do RH. Então, hora nenhuma eu vou falar com você, esquece o que você sabe, faz o que eu tô mandando. É você, e você sabe que eu quero fazer certo dentro da regra. Pelo contrário, ela que vai falar, faz desse jeito que é isso que dá certo, é o seu trabalho, Mesma coisa, e vai direcionando a gente. a Ellen é do marketing. Tadinha, a Ellen sofre comigo, porque ela me manda uns roteiros que eu mudo tudo e fala, é desse jeito que eu quero. Tá bom, Ellen, tá bom. Eu, Renato, 2 minutinhos, 10 minutos. É rapidinho, milionário, né? Desse jeito fala, né? Mas é isso. Então a Ellen tem a autoridade e autonomia no setor dela de fazer. Eu não fico eu já trabalhei em várias empresas e várias delas manda para mim para me aprovar o post. Manda para mim para me aprovar o post. Cara, aqui faz. Se eu não gostar de uma coisa, eu falo com ela. Cara, isso pode melhorar. Ou não, eu nunca falei, inclusive, né? Mas Gente, é verdade, tá? Não tem nada aqui que tá sendo falado que é mentira, não. Porque eles de fato dão liberdade, e não é só da boca para fora, pra gente trabalhar da melhor maneira. E assim, e eu não faço, não é porque ele me cobra não, ou que ele precisa me cobrar não, nem que a Cirlei precisa me cobrar não. Eu faço porque eu sei que é a minha responsabilidade, porque eu tô prejudicando, não é o Renato e a Cirlei, eu tô prejudicando a mim, tô prejudicando a empresa. Então eu sempre, quando eu vou buscar, quando eu vou pro jurídico, que eu perturbo bastante, quando às vezes bato na porta do Renato, na porta da Cirleia, é porque eu tô preocupada com alguma coisa da empresa, que às vezes eles estão nem pensando. Mas eu tô preocupada, porque eu penso: "Ah, pode dar problema, isso aqui pode acontecer dessa forma, pode", e eu sou ali. isso nos dá a liberdade de viajar, como a gente viaja muito para os congressos, né, para feiras, para visitar clientes. Isso nos dá a liberdade de viajar e ter a tranquilidade no coração que eu tô cheio de dono aqui. A gente se sente pertencente nesse lugar, né? Eu tenho essa tranquilidade, assim, né. Aí ela de vez em quando fala assim: "Posso ficar de home amanhã?" Eu falo:
Cara, estresse nenhum, porque eu sei que ela vai estar. Tem dia que eu falo que não, só pra pirraçar. Mas Só dessas. né? Eu peço os dois. É igual mãe e filho. Quando eu falo não, eu falei, minha mãe deixou. Minha mãe deixou, Então a gente tem essa autorresponsabilidade. Isso é um tema que a gente tem um bate-papo toda terça-feira pela manhã. Isso desde que a Único é único. Seu É, era era segunda-feira, segunda. e pelo fato do final de semana, né, não tem demanda de suporte, mas no sábado à noite e no domingo, podendo acontecer, então na segunda-feira a gente chega aqui com demanda maior de responder os clientes, então a gente preferiu Fazer. fazer essa reunião na terça-feira. E essa reunião tem vários temas, né? Então a gente tem tema de fechamento, resultado, número, investimento, claro, para todo mundo. Então, desde a dona Carmen, que cuida da gente ali, até eu e a Cirleia, todo mundo sabe os números da empresa. É verdade. Então a gente sabe quanto a gente fatura, quanto se vendeu, qual que foi o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, quanto foi investido nos Google Ads, né? No Insta Ads, no Meta Ads, né, em tudo isso. Então todo mundo sabe isso. E temos reuniões direcionadas aos seres humanos, que tratam autorresponsabilidade. Essa terça última passada, eu não sei a época que você está assistindo, mas hoje é outubro de 2025, então outubro tem o Outubro Rosa, então falou-se muito sobre o câncer de mama, sobre a importância do autocuidado e tudo mais. Então, são reuniões direcionadas a quê? A melhora do time, seja na capacidade técnica, que tem reuniões do programa, do sistema, das inovações, da IA, das atualizações do sistema, e também da melhora do ser humano. Aí eu te pergunto, quantas vezes você faz reunião com a sua equipe? Como que você atrai ela para você? Como que você gera confiança? Como que você demonstra o seu propósito? Como que você desperta nele o sonho dele? Então, muitas vezes você fala, as pessoas estão difíceis, contratação está difícil, nossa, eu não acho mão de obra. Então, depende muito do contexto, da maneira com que você se posiciona, do que você entrega, porque as pessoas que estão aqui, nós temos hoje, inclusive, a Lorena, que está com a gente há muito tempo, o irmão dela trabalhando aqui, porque ela leva para lá. Nossa, porque eu trabalho na Único, que é a Único, e a Único, e aí todo mundo da família quer trabalhar aqui. O Carlos é a mesma coisa, então todo mundo fala isso, isso vai contagiando as pessoas, e as pessoas da família querem trabalhar aqui. Tem gente que saiu daqui, né, que é a Isabela, porque ela estava fazendo enfermagem. A mãe dela mandou mensagem até hoje, nossa, ela chora, que ela vai voltar e tal. Mas é um propósito dela, ela tem que fazer a enfermagem dela, finalizar o curso. E Bela, sim, você pode voltar na hora que você quiser, sabe? E para cuidar da gente e cuidar dos nossos parceiros também. E outra, né, quando isso acontece, você leva para sua casa o que tem de melhor aqui, então você leva isso para casa. Então você está levando um pensamento que trabalhar é bom. Sim. Você não vai chegar em casa, que saco de chefe, que saco de empresa, que bosta de empresa. Que João, lugar falou ruim. isso, já viu? Então, o João fala isso, É. que a melhor maneira de criar o filho dele, e eu concordo, compactuo e copio isso, viu, João Adilson, se você estiver assistindo isso aí, eu compactuo isso, eu já tive a oportunidade de viajar com o João no aviãozinho dele uma vez para fazer, ou algumas vezes, Sim. pra gente fazer algumas coisas por esse Brasil afora, e é um MBA, estar com o João Adilson ali, que ele é um cara foda, e ele fala isso mesmo, cara. Se eu chegar em casa falando mal da CIMED, ou falando mal de algum cliente, falando mal de algum setor, e o meu filho escutar isso, o que eu tô falando pra ele? Trabalhar é ruim. Trabalhando na CIMED, então, pior ainda. Então, se a gente consegue que o nosso time reverbere isso em casa, a gente está levando uma cultura empreendedora para casa dele, para que ele e o empreender não é só montar empresa, é intraempreender. Quando você toma, você é dono do negócio dos outros também aqui, toma responsabilidade e tudo mais, é fazer algo de fato ali, né? E os nossos filhos, que o nosso bem é precioso, gostar disso é muito importante. Sim. Não é isso? No Instagram, o pessoal fica assim, ai, arruma um emprego pra mim. Além do céu, que empresa é essa? Só viaja, porque acho que marketing é só isso, né? Viajar e postar videozinho. E as frutinhas? E as frutinhas, as frutinhas, todo mundo fica louco lá no Instagram. Então, partindo aí para as considerações finais, Rayane, o que você me diz de trabalhar aqui e convidar alguém para trabalhar? Renato, para mim é um privilégio, de verdade. Estava comentando com o Carlos hoje mesmo sobre as empresas das quais a gente já passou. Eu falei, Carlos, de verdade, a Único é a melhor empresa que eu já trabalhei até hoje. Porque eu tenho a confiança para trabalhar no meu trabalho. Então, eu tenho um ambiente gostoso, que é o que a gente trabalha todos os dias, né? O foco são pessoas, mas a gente formando um ambiente, fazendo com que tudo funcione para que
A gente tem os desafios, e eu falo muito isso com os candidatos, inclusive na entrevista eu falo: "Olha, não quer dizer que nós não vamos ter desafios. Desafios temos muitos, mas a gente trabalha todos os dias para que a gente tenha um ambiente gostoso e leve, para que os desafios não sejam, de fato, tão grandes, para que a gente consiga conquistá-los". Então eu falo isso com todos os candidatos que eu faço entrevista, porque eu acho importante que ele já chegue aqui, que ele não vai pensar assim: "Nossa, o ambiente é gostoso, mas vai ser uma zona". Não, a gente sabe das nossas responsabilidades. Então, assim, eu falo que para mim a Único é um desafio a cada dia, mas é a melhor empresa que eu já trabalhei, por tudo que vocês nos proporcionam. Vocês que eu falo em todos os sentidos, desde confiança, desde o ambiente, desde o momento em que o Renato sai ali, dá um tapa na mesa, todo mundo desperta, mas são Ela coisas chega sapateando com a bandeira gritando. e formas, sim, a energia da Cirleia, quando você chega aqui cabisbaixa, ela te dá um bom dia, bom dia. Aí você fala assim, cara, não, meu bom dia ruim ficou lá fora, aqui não. Então, assim, de fato, são pequenas coisas de todos os dias que fazem a diferença e que, de fato, eu chego em casa, eu tô cansada. Sim, meu corpo tá cansado, mas eu não chego, nossa, que saco ter que trabalhar, não, mas é gostoso, é um dia que eu falo, cara, já acabou, já são 5 horas. Então, assim, eu acho que isso é o mais gostoso, isso é ser o único contato de fala. Ô, Ellen, você já teve um momento difícil aqui no Único de feedback? Não. Não? Difícil, É, difícil. difícil de feedback, de já- ter recebido feedback e ter falado assim: "Nossa", e tal. Como você se sentiu? Sim, uma vez com você. Lembro. Como que eu me senti? É. Eu acho que foi necessário. Eu sou uma pessoa assim, eu eu reconheço as coisas, sempre quando desde quando é bom até ruim. Então acho que o que você me falou foi fundamental e virou uma chavinha. E antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre outra coisa. Tem uma frase que eu escutei um tempo atrás, que mulheres espontâneas tendem a ser mal interpretadas. E o fato de eu ser um pouco espontânea com a minha vida, com as coisas, eu acho que algumas empresas nunca viram seriedade em mim. De falar assim: "Vou colocar isso na sua mão", apesar de eu fazer, eu sou Coitado do Renato se não tivesse visto seriedade em mim. Coitado de mim se ele não tivesse visto seriedade em mim. Ô, É espontâneo. mas faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Faz muito Total, né. sentido. E aí quando eu cheguei na Único Contato, a Único Contato, quando falo Único Contato, tô falando da Cirlei e do Renato nesse momento, vocês me viram de uma forma que ninguém nunca me viu, como uma profissional. E era só o que eu precisava na minha vida pra esse impulso, sabe, pra eu querer fazer coisas diferentes. Então quando eu entrei aqui, me impulsionou muitas coisas. Por exemplo, eu estava fazendo a faculdade, aí por diversos fatores eu tive que trancar a faculdade. Chegou aqui, me deu vontade de estudar, me deu vontade de falar em público, apesar de ser muito espontânea, mas eu falo de forma profissional, me deu vontade de aprender tudo, e em pouco tempo eu falo que virou uma chavinha na minha cabeça, eu falo no sentido profissional, não que eu era irresponsável, eu nunca fui irresponsável com minhas coisas, eu sempre tive muito comprometimento naquilo que eu faço. Só que aqui me moldou. te deu tesão, É, vontade de fazer. no início eu Não foi tava por uma obrigação, você ficou com vontade de fazer. Isso que é gostoso. Liderança é isso, é despertar no outro o melhor que ele tem de maneira leve e gostosa. Então eu quero agradecer aqui no podcast a Único Contato, ao Renato, a Cirleia, a Raiane do RH que tá sempre comigo aqui também. A gente tá Todos os desafios a gente tá juntas. fazendo todas as ações. E falando em pessoas também, o Renato e a Cirleia, eles topam super ações de endomarketing, né, Raiane? A gente fala: "Eu posso comprar um bombom? Posso comprar isso e aquilo?" Gente, a gente pode fazer uma ação? E é tão legal que o dia que a gente fez a ação do Dia das Crianças, a Olivia, do administrativo, tá assim: "Nossa, hoje foi o segundo melhor dia que eu já vivi aqui a Único Ai, Contato", porque o primeiro ainda é a festa de fim de ano. Então é muito legal como que essas ações que vocês permitem a gente fazer aqui dentro da empresa fazem a diferença para quem tá trabalhando. Porque às vezes a pessoa tá ali tão cabisbaixa, você chega ali, sei lá, com uma bala, sabe. Não tô falando de coisas grandiosas, nem palavras extraordinárias para as pessoas, mas, tipo assim, é permitir um ambiente tão legal e tão prazeroso, que aí você pode transformar a vida de uma pessoa através de um sorriso, de uma palavra. Isso. Então é agradecer Eu mesmo. quero fazer uma pergunta pra Cirleia. Opa! Bora lá. Preparado. Bateu o peito? Tem orgulho? Você tá doido? Começa a chorar, meu filho.
lágrima já desce aqui, porque o coração da gente fica quentinho de saber que é verdade isso que Isso aí. a gente faz, né. E quando a gente contagia, porque é diferente, igual o Carlos, vou dar exemplo do Carlos aqui, o Carlos já é uma pessoa já mais idade, já teve muita experiência na vida, e a gente falava com eles na entrevista, ele, tipo assim, Nós chegamos até a tritar, eu e ele. de não acreditar e É. peitar mesmo o Renato e tal. E hoje ele pega, cara, é verdade, porque já estava tão calejado do mercado de trabalho, de tantas promessas, que chegou aqui e falou: "Nossa, a que diferente é isso". Então não é promessa não. E na verdade o que que acontece? Chega aqui não quer dizer que você não seja uma boa pessoa, mas se a energia não estiver conectada, não tiver o mesmo propósito, não fica. Então, quando eu falo de liderança, eu falo o seguinte: primeiro, o líder tem que se autoconhecer, ele tem que saber o que que ele quer, e ser um bom líder é querer que o outro seja melhor que ele. Ponto. Então, quando a gente limita isso, quando a gente não gera confiança e quando a gente não entrega a chave na mão dessa pessoa que a gente confia, você perde uma oportunidade de fazer com que ela cresça e você perde a oportunidade de crescer também. Então, a gente fala aqui na Único que a gente quer essa escada, não tem problema nenhum. Porque já que se a Ellen trabalha para ela, e eu falei esses dias inclusive, que ela está na rede social, tudo que ela faz é para ela, que é a cara dela, e se tiver alguém nesse Brasil que com um poder maior de abençoar a vida dela, levando ela, podendo pagar mais do que a gente hoje paga para ela, cara, vai, que bom para você, pode Ir ir. pra cima é ótimo. Porque você trabalha para cima. Isso, mas a gente vai fazer de tudo para que ela ainda escolha ficar como da mesma forma. Quando eu comecei a trabalhar com o Renato, eu estava na época ganhando R$ 1.200, eu tive uma proposta de 11.000 e falei assim, não, eu decidi ficar, porque não é o dinheiro. O dinheiro sempre vai ser uma consequência na vida da gente, assim como é na sua, tenho certeza disso também. Mas se eu puder deixar um recadinho final aqui, Renato, Sim. em relação à liderança, e se você tiver alguma dificuldade com a sua equipe, é fundamental você conhecer o sonho das pessoas que estão com você. Porque se ela tiver certeza que ela não trabalha para você, que ela trabalha para ela vai entregar muito mais. Porque tem muitos ainda que têm uma mentalidade, infelizmente pequena, que acha que está trabalhando para te enriquecer, para fazer com que você fique grande, porque você é empresário, isso e não é. A verdade é que quanto mais a pessoa vende, mais ela ganha, mais ela prospera e mais sonhos ela realiza e todo mundo cresce junto. Então é isso. Conheça o sonho das pessoas que estão com você. Isso muda o jogo, porque antigamente era uma cultura de comando e controle. Não é mais. Então hoje não tem comando e controle, hoje tem autorresponsabilidade e entrega. E é isso que a gente precisa fazer. Então, se você gostou do conteúdo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, clica aí no sininho, né? Siga o nosso canal e compartilhe. E obrigado por estar aqui até agora. E beijo Beijo pra pra você, você, sucesso pra nós. Yes!